Fala Dev, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Redux e como a gente consegue aplicar ele no React ou no React.js. Então a gente vai entender um pouco mais do conceito, um pouco mais a fundo de como o Redux funciona e por que a gente precisa utilizar ele, beleza? Então a primeira coisa que eu tenho aqui é a minha aplicação em cima da qual a gente vai trabalhar. Deixa eu até mostrar aqui o browser. Ela simplesmente mostra o nome de um usuário. Eu posso vir aqui atualizar e caso eu tenha um nome de usuário menor do que 4 caracteres, ele vai simplesmente me mostrar essa mensagem de erro, beleza? Bom, mas aí então a gente vai passar pelo primeiro ponto. Por que a gente deve utilizar o Redux? O que ele viria a ser? O Redux nada mais é do que uma forma com que a gente trata estados globais. E como assim estados globais? Bom, a aplicação no React, geralmente, ela vai precisar, num dado momento, com que algum estado nosso ele seja visualizado por outros componentes. Porque um dos conceitos do React é a componentização da nossa aplicação. Então eu posso ter diversos componentes e pode em um dado momento eu ter que visualizar estados de um outro componente, só que eu não consigo ter acesso direto. Eu preciso ficar passando essas informações por propriedades, daí vira um cambalacho, vira uma POG, a famosa programação orientada à gambiarra, e não é isso que a gente deve fazer. A gente deve utilizar alguma ferramenta para nos auxiliar. Daí que entra o Redux, beleza? Então a gente tem que entender que ele vai trabalhar com estados globais. E aqui na minha aplicação eu tenho aqui alguns estados, o estado username, error e text. Aqui a representação de estados globais que eu tenho é o username e o error, que ele pode ser utilizado em diversos componentes. Pode, por exemplo, estar lá no caso do user, ele pode estar no componente top bar, pode estar também em outro componente, não sei, mas ele pode estar essa informação do user, que aqui é representada simplesmente pelo nome, mas poderia ter o ID, poderia ter diversas informações, e-mail, enfim. E o erro também pode ser utilizado em diversos componentes, mas ele pode estar em um componente apenas, ele pode estar em um componente apenas, mas eu posso precisar enviar mensagem de erro para aquele componente do qual ele está tratando da informação do erro. Então imagina que eu quero atualizar a informação do erro. Um novo erro surgiu aqui. Daí eu teria que ficar passando esse monte de propriedade até chegar no componente onde tem o estado de erro para poder trabalhar com ele, ou eu posso fazer isso de forma global. Então a ideia do estado global é a gente conseguir trabalhar ele de qualquer lugar da nossa aplicação, beleza? Bom, daí a gente tem o Redux, que ele trabalha com o estado global, e a gente precisa entender o conceito, como ele funciona. Eu mostrei a aplicação e agora a gente vai começar a transformar ela de uma forma que fique mais parecido com o Redux. Daí a gente vai entender o que exatamente cada coisa do Redux faz. A gente tem, por exemplo, as actions, a gente tem os reducers, temos o store. Então a gente vai trabalhar com tudo isso. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar o meu store. Na verdade, eu criar o meu reducer, o reducer ele é a representação de um estado, né? É como se eu tivesse, por exemplo, o user, o meu estado de user, eu tenho lá o name, eu tenho o username também, o e-mail, enfim, ID. Esse conjunto de informações dizem respeito apenas ao usuário. Então é um reducer, ou seja, eu tenho as informações do usuário e em cima desse reducer que a gente vai trabalhar, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar o meu reducer. Vou chamar mesmo aqui de user. E o que esse user vai receber como parâmetro? Lembrando que o reducer ele é uma função onde a gente passa um estado e uma ação, beleza? E a gente vai entender o que cada um representa. Primeiro é o estado e depois a minha ação. E a princípio aqui eu vou simplesmente retornar nulo mesmo, beleza? Então esse aqui é o reducer de usuário. A ideia é que a gente possa trabalhar com as informações dentro desse reducer para a gente poder atualizar a informação, por exemplo, do nome do usuário. Aqui não tem, mas poderia atualizar o e-mail, enfim, a gente poderia pegar os dados. Então esse user ele será responsável por isso, beleza? E agora o que eu preciso fazer é passar esse reducer para dentro do meu componente, beleza? Então aqui eu vou fazer simplesmente o seguinte. Esse action ele vai receber o username, apenas isso. Ele vai retornar, na verdade,
user vai retornar apenas o username. E aonde eu seto a informação do usuário é exatamente aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter um const user, na verdade eu vou chamar de username mesmo, porque a função chama user. O state vai ser nulo, e aqui a minha action, que eu chamei ali, ele vai retornar para mim a representação do objeto, username, e aqui eu tenho o teste, que é a informação do novo nome do usuário propriamente dita, beleza? E eu vou dar um console log no username, só para a gente ver o que está acontecendo aqui. Vou abrir aqui o meu console. Beleza? E aqui eu vou adicionar Igor. Ele simplesmente retornou para mim o meu nome mesmo, que eu já coloquei ali. Quando eu clico atualizar, ele foi e exibiu a informação no console log. Só que o que acontece? Imagine que a gente tem que tratar de diversas informações. A gente não pode simplesmente passar essas informações diretas. A gente precisa fazer com que essas informações no Reduce sejam atualizadas por ações. E aqui a gente simplesmente passou isso tudo direto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar isso aqui. E é o seguinte, eu vou utilizar um switch. E aqui eu vou pegar a minha action. E dela eu vou tirar o type. E caso esse type seja change name, ele vai me retornar. Calma aí, deixa eu colocar direitinho aqui. Return um action username. Melhor ainda, a gente vai passar aqui um payload e aqui dentro username. Beleza? O payload, na verdade, a gente só está encapsulando as informações que serão passadas pelas ações. E por padrão, default, eu vou retornar o próprio estado, state. Beleza? Simples assim. Então a gente criou aqui o nosso reducer de usuário e a gente vai criar agora a nossa ação para poder modificar essa informação. Se eu vier aqui e trocar aqui para type, deixa eu colocar aqui change name e o username, ele tem que me retornar justamente o novo nome atualizado, beleza? Então se eu vier aqui e colocar o meu novo nome, opa, ele deu um erro. Tá, eu esqueci de passar o payload e dentro do payload eu passo username com novo erro, com novo nome. Agora vai, deixa eu colocar aqui Igor. Ele atualizou sua informação. Só que você há de convir comigo que não é legal eu ficar colocando passando esse objeto gigante aqui toda vez que eu precisar alterar o nome. Eu posso passar isso através de uma função que fica muito melhor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou extrair isso daqui, vou criar aqui a minha ação chamada action change name. O argumento de entrada dela vai ser o username. E ela vai retornar um objeto, que é justamente aquele objeto que a gente acabou de lidar. E aqui eu simplesmente passar o username e ele vai retornar isso. E eu vou chamar o change name aqui. E vou passar o novo username através do texto. Beleza? E atualizei. Então aqui, a nossa atualização de dados, através de uma ação, ela é feita no nosso reducer. Então o reducer é aquele cara que eu tenho as informações do meu estado, que aqui a gente está colocando local. Mas a intenção é que você entenda o conceito, mas ele é o meu estado global, onde eu posso atualizar as informações dele através de ações, beleza?
Então, se eu vier aqui e, por exemplo, passar um type que não existe, de novo, manualmente, update, tá, na verdade change e-mail, somente isso, e a gente vai ver aqui que o retorno, a princípio, será nulo. Por quê? Eu passei que o estado dele é nulo, e ele vai retornar, caso ele não ache o type, o próprio estado. Então, se eu vier aqui e passar o this.state.username, que é a informação que eu tenho do estado do usuário, e atualizar. Tá, deixa eu só colocar um nome. Aí ele passou para mim a informação que já tinha do estado, do próprio estado. Como essa ação que eu passei aqui com esse type change email, ela não foi definida, ele retorna o próprio estado, e o próprio estado ele é o username, que está definido ali como Igor, beleza? Bom, e agora o que a gente vai fazer também é criar um reducer de erro, que é um outro estado global da minha aplicação. Eu tenho aqui a mesma coisa, o state e um action. E aqui eu vou definir, através do switch, o action type. Caso ele for, deixa eu ver aqui, set error, ele vai me retornar. O que ele pode me retornar? Ele vai me retornar o action.payload.message. E aqui eu também vou ter mais um estado, um type, na verdade, uma ação que será executada atualizando o meu estado de erro, o meu reducer no caso. Eu vou retornar o estado vazio. Caso não for nada disso, eu vou retornar o próprio estado. Beleza? Bom, calma aí que ele está acusando um erro aqui. Acho que é isso aqui. Switch. Escrevi um pouquinho errado. Bom, e agora a gente tem dois reducers. E daí começa a ficar um pouco mais complexo. Imagine que numa aplicação real a gente vai ter milhares de reducers, beleza? O que a gente vai fazer para contornar isso? A gente vai guardar essas informações de reducer dentro de um store. O store ele vai ser como se fosse efetivamente o nosso estado global. Então lá a gente vai poder trabalhar tanto com o estado do usuário quanto o estado do erro. Então eu vou criar aqui o meu store. Ele será uma função que tem um state e um action. E aqui ele vai me retornar um objeto contendo o username, que é a informação que eu tenho do estado aqui, que representa o usuário. E o que esse username é, na verdade? Ele é o meu reducer de user, e eu tenho o estado do username, que é o meu estado que representa o meu usuário, e aqui a action que vai trabalhar com ele, beleza? Na verdade, esse daqui é o meu estado que vai entrar aqui. Daí, caso não... Aqui, na verdade, aqui em cima. Caso não tenha nenhuma ação em cima desse estado, ele vai simplesmente me retornar o estado atual, beleza? E também o meu erro. Eu tenho o erro. Mais uma vez, eu tenho o estado. Ele vai pegar o erro e vai ter uma ação que vai trabalhar em cima desses estados, beleza? Eu acho que eu não defini aqui. Deixa eu definir agora as ações referentes ao erro. Opa, aqui eu tenho um message. Vou definir o type. Set erro. Lembrando que isso aqui tem que ser exatamente o mesmo dado que vai estar no meu case.
no meu switch aqui. Payload. Também a estrutura tem que ser igual para eu poder extrair as informações. E também deixa eu copiar aqui. Vou chamar de clear error. E aqui deixa eu copiar também. Ele vai ser somente passar, na verdade, somente o type. Não preciso fazer nenhuma alteração de dados. Pronto. E aqui, deixa eu voltar. Aqui embaixo, ao invés de a gente trabalhar agora com cada reducer separado, a gente vai trabalhar com a ação e o resultado dela em cima desses reducers. Que daí é o store, que é o responsável por lidar com o estado completo, o nosso estado global, beleza? Então deixa eu comentar essa informação aqui, só para a gente ter uma ideia. Eu vou vir aqui no store, vou passar o meu estado, que é o this.state. Observa que agora eu passei o meu estado completo, e não mais separando ele, como eu tinha feito antes. E aqui a minha ação. Eu vou ter, por exemplo, o action change name e vou passar o texto. Beleza? Só para a gente ter noção. Se eu voltar aqui na minha aplicação e mudar para Igo, ele me retornou o estado completo. Perceba que ele tem tanto o username quanto o erro, que é o meu store. Isso aqui é a representação do store. E se eu vier agora aqui, por exemplo, dar um console.log store, mais uma vez passo meu estado, e minha ação será setar um erro. Qual que vai ser o erro? Um erro qualquer. Só que olha que legal, eu vou passar, na verdade, o resultado desse store aqui, ele será o meu novo state. Deixa eu chamar aqui de new state. Ele tomará aqui o lugar do meu novo, do estado atual da aplicação. Beleza? Outra coisa interessante do Redux, que na verdade não é interessante, é obrigatório, é a gente sempre alterar o estado. Se você observar aqui, eu substituí por completo o meu estado. Talvez aqui não fique muito perceptível, mas se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com um objeto, a ideia é você não atualizar o objeto, você fazer um clone dele e retornar esse clone. Então, sempre trabalhando com essa ideia de mudar o objeto inteiro, beleza? E como aqui o meu store sempre vai retornar o estado total da aplicação, ele vai ser possível trabalhar com ele numa próxima chamada, que aqui eu já estou fazendo logo embaixo, mas isso aqui vai ser feito de forma dinâmica, beleza? Então agora, se eu vier aqui colocar Igo, ele atualizou primeiramente o nome do usuário para Igo, e depois com o estado novo, onde tem o username como Igo, ele deu o erro, ele mostrou qual é a mensagem de erro. E se a gente pegar esse estado e der um clear erro, ele vai ter que limpar o erro, ficando exatamente como está aqui em cima. Só que aí vem outra coisa. A gente não vai ficar chamando esse store para cada vez que a gente quer atualizar as informações. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai despachar a ação que a gente quer e esse estado ele automaticamente vai ser alterado, beleza? Então para isso eu vou criar aqui uma função chamada dispatch. Dispatch mesmo. Dispatch. Daí ele vai receber uma ação. E aqui a gente vai fazer o seguinte, deixa eu copiar essa informação. Ele vai pegar o estado. Vou chamar ele aqui de const new state. Ele vai pegar o estado. E aqui ao invés de eu passar a ação, eu vou passar a ação. Só que eu estava passando a função, né? Agora vai ser através da ação que vem através do despacho, beleza?
Vou dar um console log só para a gente ter noção do que está acontecendo. Em new state. E aqui a gente dá um this.set state. Pega o state. Através de uma função, a gente não vai passar ela através de objeto, porque é assíncrono se a gente passar a informação como objeto. E a gente precisa que isso seja síncrono, ou seja, pediu para alterar o estado, ele vai ser alterado. E aqui eu vou passar o store novamente, pegar o estado atual da aplicação e passar a minha ação. Isso aqui é realmente só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, beleza? E aqui embaixo, deixa eu alterar essas gambiarras. Deixa eu passar o meu dispatch. E aqui eu vou usar a ação, que é o action set error. Vou passar a informação. De erro. Vou dar um dispatch aqui embaixo também. Deixa eu comentar. Na verdade, deixa eu tirar isso daqui. Isso aqui eu vou comentar apenas. This.dispatch. E aqui eu tenho uma ação para mudar o nome. Change name. Eu passo o texto. E vou ter uma outra ação. Repara que aqui, cada ação ela é responsável por fazer exatamente uma coisa. Beleza? Então eu não posso disparar, por exemplo, 2 types. Eu tenho que, cada type, ele faz uma alteração no meu estado, no estado da minha aplicação. Então eu vou dar um dispatch novamente. E aqui eu vou dar um clear error. Beleza? Simples assim. Agora se a gente voltar aqui na aplicação. Deixa eu atualizar. Ele até alterou a informação lá em cima. Beleza? Ele mostrou Igor de Oliveira aqui. Talvez tenha um console log em algum lugar. Provavelmente é esse daqui. Deixa eu só limpar esse daqui para ver se é isso. Igor. Estava alterando já de qualquer forma. Mas agora ele está sem um console. Sem um console log. Beleza, ele mostrou o erro. Agora se eu colocar Igor novamente, ele vai atualizar a informação. Bom, o que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu que a gente altera as informações dos nossos estados através de dispatch. Ou seja, a gente vai... Deixa eu só fechar isso aqui. Ou seja, a gente passa a nossa ação com as informações que a gente quer alterar ou sem informação, que é o caso desse clear erro. E esse dispatch envia essa informação de alteração para o store. O store ele fica responsável por passar isso para os reducers. E os reducers eles alteram as informações. Beleza? O Redux ele faz exatamente isso que a gente fez. Só que de uma forma melhorada. E agora o que a gente vai fazer é começar a trabalhar com Redux aqui. Então você vai começar instalando aí no seu projeto 2 pacotes, o Redux e o React Redux, beleza? Esses dois eu não vou instalar aqui porque eu já instalei, tava armando chuva, daí eu achei que a internet ia acabar, então a gente tem que se precaver, né? Mas, enfim. Voltando aqui, eu posso fechar isso. Você vai instalar esse pacote e a gente vai começar a trabalhar com ele. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar primeiro um novo diretório. Vou chamar ele de Store. Porque agora o nosso Store, ele é global. Então aqui que vai ficar as informações do Store. Do nosso Redux como um todo. E aqui eu vou criar um index. E aqui dentro eu vou criar mais um diretório chamado Reducers. E dentro dele eu terei um index e os reducers que eu quero. Eu quero o reducer de user. Também o reducer
Opa, não adicionou. De erro. Você vai observar que a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Beleza? Então eu vou começar exportando. Default. Aqui o meu erro, eu vou então, para ficar mais claro, copiar aqui de app. O meu erro, cadê meu erro? Meu erro tá aqui, tá aqui. Achei. Deixa eu copiar isso daqui. Ele vai retornar isso daqui. E o meu state, eu posso passar um valor padrão para ele, a princípio. Eu quero simplesmente um valor vazio, beleza? Então aqui eu posso definir qual é o valor inicial do meu estado. Do user a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou copiar essa informação aqui. No user eu vou dar um export default. Retornando esse meu reducer. Mais uma vez, a gente está simplesmente copiando e colando. E aqui eu vou fazer a combinação desses dois reducers. Para isso, eu vou importar o... Deixa eu só fazer um from redux aqui. Porque daí se eu esquecer o nome da função, ele me ajuda. O combine reducers. Eu vou exportar. Esse meu combine reducer. E aqui eu vou passar, deixa eu importar antes, né? O meu user, que eu vou pegar de ./user. E aqui, meu erro. E aqui eu simplesmente vou passar eles diretamente. Beleza? Bom, os meus reducers, eles já estão combinados, de forma que agora eu preciso chamar o meu store. Eu vou criar o meu store. Daí a gente também precisa trabalhar com a forma com que o pacote, com que o Redux faz. Então, novamente, eu vou dar um import aqui. Deixa eu dar um from de Redux create store. E nesse create store, eu vou dar um export default create store. E aqui eu preciso passar os meus reducers, que eu vou pegar aqui de ./reducers. Basicamente, esse meu create store, ele vai me retornar aqui, deixa eu voltar no app, esse store aqui, para a gente poder ter o agregado dos reducers e aí a gente poder atualizar as informações, beleza? Bom, agora eu preciso criar as ações. Deixa eu novamente copiar isso daqui. As minhas ações aqui em store, eu vou criar um diretório novo, chamar de actions, erro. E aqui eu simplesmente vou dar um export. Acho que é antes, sim. Export aqui também. E criar aqui um diretório chamado user. Em app eu vou pegar essa informação aqui para atualizar a informação do nome do usuário. Beleza? Bom, agora o que a gente precisa fazer, a gente já configurou o Redux, o que a gente precisa fazer é combinar o Redux com o React. Daí a gente vai vir aqui em index e importar o provider do pacote React Redux e envelopar provider o app
Bom, a gente envelopou ele, só que a gente precisa passar o nosso store, ou seja, o nosso estado global. Então eu vou dar um import, aqui eu vou chamar de store mesmo, que vai estar em ponto barra store. E esse provider precisa receber um store. E o provider, ele fica responsável então por passar para tudo que tem debaixo dele, ou seja, tudo que está dentro dele, ou todos os filhos dele, esse store. Então, a gente pode pegar lá do nosso app.js, que é esse arquivinho aqui, a gente pode trabalhar com as informações do usuário, beleza? E a gente vai fazer isso agora. Só que antes, deixa eu importar aqui, na verdade. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Salvei aqui também. Not now. Deixa eu voltar aqui. Tá, ele deu alguns erros. Não tenho agora essas informações. Eu posso apagar isso daqui. Deixa eu apagar isso aqui também. E essas duas informações. Tá. Tá tudo mais ou menos ok. Eu preciso pegar algumas informações. Ele está falando que deu problema, não retornou o erro, o usuário. Deixa eu voltar em Reducer aqui, rapidinho. Export default. One eternity later. Tá, eu esqueci de passar aqui o estado inicial. Eu vou chamar de Igor de Oliveira Ribeiro, mais conhecido como eu. Ele agora atualizou as informações. Só que ainda a gente não tem, não está utilizando ele aqui no nosso app. Ainda está tudo de forma local. O que a gente vai fazer é pegar essas informações que a gente passou lá do store. Então a gente vai dar aqui um import na função connect. Ela vai exatamente fazer isso, conectar o nosso aplicativo, o nosso app no store do Redux. Que eu vou pegar aqui de React Redux. E aqui eu vou precisar conectar ele passando a função app. Bom, o connect na verdade é um ROC, High Order Component. Então ele vai fazer o que? Ele vai pegar a store e vai injetar ele no app. Se eu vier aqui, por exemplo, e dar um component did mount, eu consigo this.props ver as informações que é o dispatch, que ele vem através desse connect. Uma coisa interessante é observar que agora o nosso estado, esse estado global, ele vem para o nosso componente como props, não como um state. Então, para a gente pegar as informações agora, vai ser this.props.username.error e por aí vai, beleza? Isso é importante. Isso é bem interessante porque a gente consegue também trabalhar com stateless component, já que é através de uma propriedade que o estado vem. Só que, e aí, se eu quiser pegar a informação do store do user, como que eu faço? Bom, aqui no connect, eu consigo passar uma função que ela vai pegar um estado e eu vou retornar. Eu posso retornar o próprio estado, mas na verdade eu vou retornar um user name que ele vai pegar do state.user. Esse ponto user aqui é referente exatamente ao nosso reducer de user, beleza? Então se eu tivesse lá no meu reducer de user, cadê? Deixa eu achar o reducer de user aqui. Calma aí que vai. Ah, é aqui mesmo. Bom, se eu tivesse aqui, por exemplo, ao invés de uma string, se eu tivesse um objeto, eu poderia colocar state.user.email.id. Enfim, eu poderia pegar essas informações dessa forma. Então, deixa eu voltar aqui no meu app.
Agora o que ele faz? Esse connect, passando essa função aqui, ele consegue pegar as informações do store e injetar essas informações dentro do meu componente, beleza? Agora, se você observar, ele tem aqui o meu username e o dispatch. O dispatch, como a gente já viu, é para atualizar, mandar ações para atualizar a informação do meu estado, que a gente já vai fazer isso daqui a pouquinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar de thisState para props.username, beleza? Deixa eu ver aqui. Inclusive, eu vou remover esse state aqui. Então, ele precisa pegar o nome que vem lá do nosso reducer. Se eu atualizar a informação aqui no reducer para Igor Ribeiro, ele vai pegar essa informação como Igor Ribeiro mesmo, beleza? E agora, outra observação, se eu trocar aqui para, sei lá, user apenas, eu teria que alterar aqui para user também, tá bom? Bom, e agora também eu vou pegar, além do user name, o meu error. Daí eu tenho o meu state.error. Mais uma vez, esse ponto erro é referente ao reducer, e se eu tivesse um objeto lá dentro desse reducer, eu poderia colocar aqui, para extrair a informação mais precisa, ponto, o nome da chave do meu objeto, beleza? E outra coisa que a gente vai fazer, ao invés de passar essa função inteira aqui, a gente vai tirar ela daqui para ficar menos verboso. A gente vai chamar essa função de map state to props e vai passar ela. Basicamente, ela está mapeando o nosso estado, passando de estado para o props. É bem sugestivo o nome aqui. Daí a gente passa ela aqui, simples assim. Beleza? Então, eu já tenho a informação do meu reducer, do meu estado global. Então, tanto é que a gente pode tirar uma provinha aqui rapidinho. Eu vou criar um novo componente. Sei lá. Top bar. E esse top bar, deixa eu pensar aqui. Tá, eu vou importar o React do React. E aqui vai ser um top bar mesmo. Repara que aqui eu estou utilizando um stateless component. Aqui, na verdade, vou passar uma div. E dentro dessa div vai ter um H2. Nossa, H2, certo. E aqui eu vou chamar de username também, que eu vou extrair do props o username. E mais uma vez eu vou importar o connect. Eu vou exportar como padrão o meu connect. Deixa aqui assim desse jeito. Top bar. E aqui, deixa eu voltar no meu app.js. Vou copiar esse map state to props. Vou passar aqui, simplesmente tirando esse erro. Sou a navbar. Eu chamei de top bar, é uma mula mesmo. Navbar, mas pode ser top bar também, tem pra mim. Aqui eu tenho um navbar, deixei em minúsculo mesmo. Não, pô maiúsculo, quero assim agora. Vou importar esse componente aqui. Import navbar. Aqui ponto barra navbar. E em cima desse username, eu vou adicionar realmente esse meu navbar. Antes, se a gente estivesse trabalhando com estado local, eu teria que passar como propriedade aqui username e daí pegar o this.state, calma que vai, state.props
username e passar essa informação como propriedade, só que com o componente, com o Redux, na verdade, eu não preciso disso, já que eu já conectei esse meu navbar ao Redux, ele ouviu o store e daí ele pôde extrair as informações. Deixa eu colocar aqui mais um HR para separar mais ainda. Opa, ele deu até um problema aqui, vamos ver qual é. Tá, eu coloquei de React. Perfeito, agora provavelmente vai funcionar. Esse aqui é o meu componente. E agora olha que interessante, a gente vai despachar uma alteração. Isso do app. Então ele vai ter que atualizar em todos os estados que estão utilizando esse username. Eu preciso importar aqui a minha ação, que eu tenho lá, chama de action, change name, eu tenho ela no meu ponto barra store barra actions barra user. Ixi, calma aí que eu preciso colocar essa bateria para funcionar. Agora sim, eu preciso despachar essa ação. Voltando aqui. Não vou alterar isso aqui. Eu tenho meu this.props.dispatch. Exatamente como a gente fez anteriormente, só que antes eu utilizava uma função do próprio componente. E aqui eu utilizo através do props. E aqui a ação que eu quero despachar, contendo o texto. Vamos lá, tô cruzando os dedos aqui para ver se vai dar certo. Igor de Oliveira Ribeiro. E tcharam! Funcionou perfeitamente. Ele atualizou o estado global. E como é um estado global e os demais componentes que aqui eu criei como navbar, por exemplo, ele está pegando a informação do usuário, o username, ele conseguiu alterar essa informação. Beleza? E escutar, no caso, do navbar. Então, mais uma vez, a gente precisa aqui agora despachar .props dispatch mais uma ação que a gente chama de action clear erro. Até importou, caramba, aí sim. E mais um props.dispatch action set erro. Será que foi também? Vamos ver. Deixa eu colar isso aqui. Ó. Esse VS Code é top. E aqui, se eu vier e colocar um nome menor do que... Ixi, falhou. Set error. Por que falhou? Ah, tá. Eu sei. Calma aí que eu sou uma mula. Eu preciso mudar aqui, ó, de state para props. Deixa eu sumir com isso daqui. Agora tem que ir obrigatoriamente. Ele acusou o erro. E se for um nome maior de 4 caracteres, ele atualizou a informação e removeu o erro. Bom, é isso aí. Então espero que você tenha entendido o conceito do Redux, que ele é um estado global. Se você observar, eu consegui trabalhar com o estado global e também com o estado local, que eu não precisaria, por exemplo, toda vez que eu alterar, adicionar um caractere, ele mandar essa informação para um estado global. Isso aí não tem necessidade. Mas eu preciso que esse username ele fique com essa informação global. Então daí
eu passo isso para o meu Reducer e trabalho com ele no Redux, beleza? Então espero que você tenha gostado do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e qualquer coisa deixa o seu comentário aí, se às vezes ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa que ainda falta explicar melhor, estou aí à disposição, um abraço e até mais.